Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete e eu tenho uma notícia para dar para vocês. Agora, de forma ininterrupta, nós recomeçaremos com o canal. Tem uma equipe por trás fazendo o roteiro, fazendo edição e agora sim a gente conseguiu se organizar para trazer vídeos em forma de remake de vídeos antigos, vídeos novos, atualizações, enfim. Se você estava com saudade, se você é um espectador que me vê aí ao longo desses últimos 3, 4 anos de canal, você vai ter bastante conteúdo aí nas próximas semanas e meses, tá bom? Então, para a gente começar o tema do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o iPhone 11, um review de todos os prós e contras, e se você pretende trocar, talvez se você tem o 10, o 7 ou o 8, se vale ou não a pena você trocar para o 11. Bom, então começando o vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho, um review sobre o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. Enfim, a gente tem 3 versões de iPhone e a gente vai trazer alguns prós e contras de cada versão para você saber qual optar ou se vale ou não a pena você fazer o upgrade do seu aparelho. Falando do iPhone 11, que é a versão mais acessível dos iPhones lançados, eles vêm em 6 cores, trazendo o vermelho, o branco e o preto, o lilás e o verde e amarelo. Ele conta com uma atualização relacionada ao XR passado, que era a versão de entrada, ele já vem com 2 câmeras. E o sistema de câmera dupla, ele proporciona algumas atualizações que nas versões anteriores ele não tinha. Então já está presente no iPhone 11 também a possibilidade de você ter uma câmera dupla para ter alguns modos disponíveis nessa versão de entrada também. Esse novo sensor de 12 megapixels na versão grande angular da câmera proporciona até 3 vezes mais rápido o foco em ambientes ali com mais baixa luz, então ele tem uma facilidade maior para fazer o foco. Eles atualizaram o sistema e agora você tem uma câmera que é ultra angular, não é mais grande angular, então você passa a ter 4 vezes mais informação naquela imagem do que nas versões com a grande angular. Isso é ideal para paisagens, viagens ou até mesmo vlogs que você deseja gravar e você precisa de uma abertura muito grande para mostrar o cenário e também para mostrar você ali inserido nesse cenário, é bem interessante para isso. Um outro modo que está presente nessas versões do iPhone é o modo de luz noturna, o modo noturno. Você possibilita fazer fotos com pouca luz, em ambientes com pouca luz, onde você vai ter que deixar ali o celular um pouquinho parado, o mais parado possível, para ela capturar uma maior entrada de luz, como se você mexesse na velocidade de obturador da câmera, para entrar mais informação e ela te dá uma foto ali mais estável. Só que lembrando, mesmo assim, se você estiver movimentando o seu aparelho, você vai ter algumas dificuldades para estar fazendo isso sem que haja aquele borrão, porque você tem a pouca luz. Então é uma ferramenta para te auxiliar, mas você tem que sempre lembrar que ela vai estar em conjunto com a sua operação do equipamento. O efeito de luz brilhante mono no iOS 13 possibilita que quando você tira uma foto em efeito retrato, você possa transformá-la em PB, né, em preto e branco, com qualidade ali de estúdio, e você consiga controlar também a intensidade de luz na foto. Então você consegue alterar algumas questões que eram para ser alteradas na produção, você consegue alterar na pós de uma forma bem simples e é mais uma ferramenta que ele te traz. Um HDR inteligente, ele faz com que quando você tira uma foto, detecte os rostos das pessoas e com isso ganhe mais contraste, textura, sombra, profundidade, enfim, N coisas ali quando você clica essa imagem em HDR. Ele possui esse HDR inteligente. Tem também uma ferramenta que chama Quick Take, quando você aperta ali o botãozinho de capturar foto segurando, você consegue alterar entre vídeo e foto com apenas um toque. Também facilita bastante quando você quer alternar entre um modo e outro. Possui câmera lenta e até 120 frames por segundo e também possibilita que a selfie seja uma slow-fi, uma brincadeira justamente de você poder tirar fotos em modo selfie ou filmar também em slow motion. E quando você vira para fazer uma selfie, ela abre um pouco esse ângulo automaticamente, como se fosse remover esse zoom para justamente caber mais gente ali na sua selfie, na sua foto ou na sua gravação de vídeo usando a câmera frontal. Falando do iPhone 11, o mais simples da categoria, a gente tem aí um iPhone já com muito mais resistência comparado ao XR, que já traz uma questão de resistência muito superior, o dobro da resistência comparado à versão anterior, a versão R, que era a versão mais acessível. Então a gente já tem no quesito resistência, por exemplo, de vidro, o dobro da resistência, tanto frontal quanto da parte traseira, no quesito resistência. Quando a gente vai, por exemplo, para a parte de submersão, então caiu na água, caiu na piscina, ele consegue ficar em até 2 metros de profundidade por até 30 minutos, o dobro também do tempo que o XR conseguia permanecer debaixo da água. Então a gente tem um dobro de resistência nesse quesito. Com o quesito a tela, a gente tem uma tela de LCD com retina líquida. Ele tem uma ferramenta muito interessante que é o True Tone.
Ele ajusta o tom de branco para conseguir permanecer com o tom de branco da sua iluminação ambiente. Então, para você que é aqui do Claquete e gosta de audiovisual, você sabe que você tem que balancear o branco, certo? Você tem que bater o branco da sua câmera. Ele faz esse balanço de branco para o seu tom de branco aqui. Então, às vezes você tem aquele tom de branco que, dependendo da iluminação do seu ambiente, vai ficar amarelado, vai ficar um branco mais azulado. Então, ele consegue ter essa inteligência artificial através dessa técnica, o True Tone, para deixar ela mais semelhante à luz ambiente, à luz incidente dentro do seu ambiente. Ele tem uma opção também para você tocar ou levantar o celular que ele já desperta. Muitos celulares já tinham essa funcionalidade da Xiaomi, também celulares da Samsung, e agora nessa versão também aparece. Você pegou o celular, levantou ou simplesmente deu 2 toques na tela ou configurou para dar 1 toque, ele já vai despertar ali para você usar. Uma outra questão que ele tem atingido aí um bom feedback por parte dos seus consumidores é com o quesito a bateria. Ele tem uma bateria para durar realmente o dia todo. Então, com uso excessivo, mesmo assim, você vai ter bateria para o dia todo. E uma questão que fez com que a gente alcançasse esse objetivo foi aliar o hardware e o software a trabalharem em conjunto. Então, não precisa startar a bateria para trabalhar separadamente, o que gastava o dobro de bateria. Então, com isso, eles conseguiram otimizar bastante o uso da bateria. Uma outra questão que a gente tem que falar é quanto ao chip. É o chip mais rápido que a Apple já inventou e também o mais rápido que o mercado de celulares tem. O A13 Bionic. Ele funciona de uma forma muito mais otimizada e muito mais rápida, o que propicia que você utilize o seu celular de forma a consumir menos energia e até muito mais velocidade. Agora a gente vai falar do iPhone 11 Pro e o Pro Max, a maior polêmica da internet. Afinal, aquelas 3 câmeras viralizou, né? Tantos comentários, é o fogãozinho, é o cooktop, tem N coisas que o pessoal usou durante essa semana após o lançamento, mas eles têm caráteres internos realmente revolucionários no que condiz aí a hardware, a software, e é isso que a gente vai falar logo mais. Ele veio disponível com 2 tamanhos e 4 cores, o dourado, o verde, o prateado e o cinza. Contém também estrutura de aço inoxidável e vidro. Segundo a Apple, essas 3 câmeras elas trabalham em conjunto, fazendo com que o software a veja apenas como uma câmera, trazendo muito mais qualidade e muito mais resultado na sua foto. O que dá para perceber é que a tendência ao longo dos anos é que assim, eles chegaram a uma tecnologia máxima dentro de um núcleo ali, de uma lente, né, de abertura, de sensibilidade, de sensor, e parece que eles estão utilizando de várias câmeras para somar essa tecnologia. Então, se você não consegue chegar ao dobro dela no mesmo hardwarezinho, ou a evolução desse hardware ele é menor, tendo várias, você consegue fazer com que o software veja essa informação. Então, em vez de você, por exemplo, é como se você tirasse uma foto daqui, daqui, daqui e daqui, e somasse essas 4 fotos, que teriam apenas uma qualidade, se você fosse tirar apenas uma de longe, e aí somando essas qualidades, o software te dá muito mais pixel e muito mais resolução ao final da foto. Então essa é a grande aposta deles, somar a quantidade. Agora, eu quero ver aonde isso vai chegar, porque daqui a pouco vai ser só câmera atrás, né? A gente vai ter 20 bolinhas atrás, e aí realmente vai ficar algo bem feio esteticamente falando. E fora a pegada, né? Daqui a pouco vai invadir a pegada dos seus dedos, ali você vai estar digitando em cima da câmera também. Uma outra questão muito importante é a questão da câmera ultra angular que ela tem, e é um ponto importante para a gente falar aqui no Claquete. Chega a uma abertura de até 120 graus, então você tem uma visão de 120 graus, trazendo 4 vezes mais qualidade do que nós tínhamos na versão de 12 megapixels aí de foto. Então assim, você tem uma possibilidade de ter uma abertura muito maior, e olha só, ela chega a ter 13 milímetros de lente. Então se você tem uma câmera aí com a sua lente, por exemplo, 1855, imagina que ela tem 13 milímetros ali de lente e uma abertura de 2.4 nesses 13 milímetros. Então você consegue gravar de forma muito aberta, principalmente para quem faz vlogs, é ótimo porque você mostra o ambiente e mostra você sem tanta distorção. O software consegue aliar isso de uma forma muito positiva. No iPhone 11 Pro, você conta também com uma câmera que tem já uma qualidade de fazer um ponto focal de 52mm, ou seja, 5 centímetros você já consegue foco, te dando uma abertura de 2.0, uma abertura muito boa e excelente para um dispositivo mobile, proporcionando que você faça também fotos macro de uma forma muito melhor. Então com essa abertura de 2.0 e a milimetragem de 52mm, ou seja, 5 centímetros,2 aí de distância para o objeto, você já consegue fazer foco, isso é muito bom. Você tem um maior campo de visão, você consegue fazer no modo de zoom com que ela saia do ultra angular e vá até um modo de zoom óptico. Então você utiliza o zoom óptico para fazer essa fusão. Não é mais somente o zoom digital, que você perdia um pouco de resolução. Então com esses modos você consegue fazer essas aproximações de zoom, também tendo uma teleobjetiva inserida ali dentro do seu dispositivo. Assim como no iPhone 11 você já grava em 4K em 60 frames por segundo, também podendo ter estabilização em 4K em 60 frames. Você tem uma tela Pro de Super Retina, a tela de Super Retina XDR.
É uma terra que proporciona até 800 nits de luz para você ver sobre o sol e até 1200 nits de luz de brilho ali vindo da sua tela, que é uma unidade de medida, né? Para você conseguir ver conteúdos muito dinâmicos, games, enfim, isso vai te auxiliar bastante, principalmente quem usa o celular para operar drone ali em condições ali de sol extremo, vai te ajudar bastante. Você tem tela OLED, também tem o modo Night Shift, né, que já existia em algumas outras versões de iPhones e celulares, que de acordo ali com a temperatura ambiente você consegue deixar mais amarelado para não forçar e pesar tanto na sua vista. A bateria tem até 4 horas a mais de duração que na versão do iPhone 11. No caso da 11 Max, né, que é a versão maior, com a tela maior, você passa até 5 horas. Você tem uma área a mais para colocar bateria, então você consegue um pouquinho mais de bateria na versão Max. Você consegue em 30 minutos de recarga, uma recarga rápida, você consegue até 50%. Ou seja, em 1 hora você carrega o seu dispositivo, se tiver meia horinha, carrega 50%, já te ajuda bastante nas suas atividades ali se você precisar carregar. Diferentemente ao 11 que chega somente até 2 metros de profundidade, no caso aqui o Max, né, o iPhone Pro e o Pro Max, eles conseguem ter uma resistência de até 4 metros em meia hora. Então você consegue submergi-lo, fazer alguns takes ali em um mergulho que você venha fazer de uma forma muito mais legal. Com o novo chip U1, ele possibilita que você compartilhe arquivos apenas apontando o seu iPhone para o seu dispositivo. Então se você tem uma pessoa que está à sua esquerda e você aponta, você consegue compartilhar, porque juntamente o iOS 13 com esse novo chip, ele proporciona ali o reconhecimento de iPhones próximos e você consegue mandar arquivos de forma muito mais intuitiva. Segundo as visões agora da internet, essa questão das 3 câmeras e utilizar isso para aumentar a quantidade de pixels, para ter uma câmera mais ultra angular e coisas do tipo, não é novidade, afinal a Samsung já vinha utilizando esse tipo de método nos seus celulares, no próprio Galaxy e tudo mais. Então a Apple meio que nesse quesito mudou ali a distribuição das câmeras, mas elas se acoplarem juntamente ao uso do seu software para você ter mais resultado já era algo bem utilizado aí pelo mercado. Então assim, para quem gosta de Apple, o iPhone 11 sem dúvida apareceu como uma melhora relacionado aos demais aparelhos da marca. Só que, como sempre, pós Steve Jobs, né, a gente tem atualizações da Apple que a cada atualização a gente vê, pô, poderia ter algo a mais. Por exemplo, tem algumas marcas que já tem o chip disponível 5G, né, para você ter mais velocidade de internet, e ainda a gente tem a disponibilidade apenas do 4G nesses aparelhos do iPhone 11. E fora que o design não agradou muitas pessoas, eu concordo também com essa questão, não achei muito bonito o design, mas enfim, no quesito interno, a Apple melhorou referente às versões anteriores, até porque o 10 foi uma nova geração de iPhones, que teve uma mudança significativa ali no seu design, porém, mesmo com essa mudança de design da versão passada para agora, tem muitas pessoas, críticos e tudo mais, que preferem ainda a versão do iPhone 10 com a câmera ali na vertical do que você utilizar 3 câmeras dessa forma distribuída. O iPhone 11 chega ao mercado a partir de $699, a gente tem a versão do iPhone Pro 11, né, a partir de $999 e a versão Max $1.099. Mas a gente sabe que a nossa realidade no Brasil, esses dispositivos vão chegar a 6, 7, 8, 9 mil reais, dependendo com a capacidade ali que ele vai ter, e também isso influencia bastante. E das versões 11 Pro e 11 Pro Max, a gente tem armazenamento de 64 GB de entrada, 256 e no final 512 GB. Lembrando, né, que a gente já tem alguns celulares com 1 TB de armazenamento, então também esse quesito tem apontado algumas críticas aí no mercado. 4 GB passa a ser também uma quantidade bem ínfima, pensando que às vezes você vai ter um sistema operacional de quase 15, que vai chegar a 20 GB de armazenamento, então você já tem ali 1/3 do seu sistema operacional ocupando o espaço que você poderia armazenar fotos e aplicativos. Quando você põe os aplicativos básicos de redes sociais e o que você acaba usando de bancos e tudo mais, já consome metade. Aí você vai fazer fotos e o resto são aplicativos para o seu uso mais casual, para jogar e tudo mais, então passa a ficar muito restrito. Hoje em dia, sem dúvida, o mínimo que você deve comprar num dispositivo é 128 GB, de acordo com todos os aplicativos e pesos que a gente tem tido no mercado dos desenvolvedores. Então, eu não recomendo você comprar nada inferior a 128 GB. Se você tiver no Android, ainda você pode pôr um cartão extra em alguns dispositivos que te possibilita expandir. Mas com certeza a Apple lançando um dispositivo de entrada 64 GB, no caso da versão Pro Max, que é a versão de máximo sistema operacional, com certeza fica devendo bastante. Pessoal, então esse foi um vídeo mais de uma explanada para você entender o que tem no iPhone 11, no iPhone 11 Pro e o Max. Lembrando que a diferença do 11 Pro para o 11 Max, eles têm internamente
quase 100% das tecnologias de hardware, de software e de tela. A diferença é tamanho de tela e também de bateria, que você tem um pouco mais de autonomia. Pelo tamanho do dispositivo, você passa a ter mais espaço para esse tipo de uso. Na versão do iPhone 11, você tem uma tela de 6.1 polegadas, na versão do 11 Pro você tem uma tela de 5.8, um pouquinho mais reduzida, e por fim, no Max, você tem uma borda bem fininha e com a tela atingindo praticamente todo o display. Ambos possuem o mesmo processador, e lembrando que o carregador de 18 watts só está disponível na versão Pro e na versão Max. Você tem que comprar separadamente o carregador se você quiser utilizar o carregador aí de 18 watts. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma explanada do iPhone 11, iPhone 11 Pro e o Max, para você entender um pouquinho das diferenças, dos prós e contras, mas com certeza tem muitas críticas, porque a Apple poderia ter feito um pouquinho mais para uma versão, né, que não é a S, é uma versão nova da categoria do celular. Bom, a gente fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você também não gostou, deixa o seu like também, ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau!